Você já deve ter ouvido uma frase bem clichê que diz assim: nem todo herói usa capa. Se pudéssemos complementar essa frase, poderíamos dizer que além de não usar capa, às vezes eles nem mesmo são humanos. Parece improvável, mas em alguns casos, animais que muitas vezes são tidos como irracionais têm atitudes tão heróicas que parecem tiradas de filmes de Hollywood. Foi pensando nisso que preparamos esse vídeo para você. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vamos lá! Baleia salva bióloga. A bióloga Nan Hauser estava mergulhando no mar das Ilhas Cook, no Oceano Pacífico, quando se deparou com uma baleia jubarte com cerca de 25 toneladas nadando perto dela. O animal pareceu especialmente interessado na mulher, que achou estranho a movimentação do grande mamífero. Por 10 minutos, elas tiveram uma interação que, no primeiro momento, assustou a bióloga. A baleia colocava sobre as nadadeiras peitorais e deslocava Nan para longe do local onde estavam mergulhando. Chegou inclusive a tirá-la da água em alguns momentos. Porém, o que a bióloga não sabia até então é que bem próximo delas, um tubarão-tigre nadava à espreita. Dentre as espécies de tubarões, essa é uma das mais agressivas. Nan só percebeu depois de deixar a água e ser informada por seus companheiros que a baleia estava tentando protegê-la de um ataque. Segundo a bióloga, as baleias jubarte são altruístas e costumam ajudar outros animais em perigo. Jambo, o gigante gentil. Quando crianças vão ao zoológico, é diversão na certa. A quantidade de animais que antes poderiam ser vistos somente na natureza deixa os pequenos fascinados. Mas algumas vezes, essa empolgação e euforia pode gerar cenas como esta, quando uma criancinha por acidente cai na jaula dos gorilas. Não é preciso ser especialista para ter noção da força desses grandes primatas, que poderiam facilmente machucar o garoto. Mas esse caso que aconteceu no Durrell Wildlife Park, na França, em 1986, foi uma grande surpresa para quem acompanhou de perto. Quando o menino caiu na jaula, os animais logo se aproximaram, mas a reação dos gorilas, especialmente um chamado Jambo, intrigou a todos. A criança desmaiou com a queda e Jambo ficou ao lado dela, a protegendo e impedindo que outros animais chegassem perto dela. O mais curioso é que, além de proteger o garoto, Jambo afastou os animais de perto quando a criança acordou, permitindo que o garoto conseguisse sair da jaula. Depois desse ocorrido, Jambo ficou conhecido como Gigante Gentil. Gorila salva bebê. Mas Jambo não é o único gorila herói desta lista. 10 anos depois desse acontecido, outro caso parecido ocorreu no zoológico de Brookfield, em Chicago, nos Estados Unidos. Desta vez, um garotinho de apenas 3 anos de idade despencou dentro do recinto dos animais. E você já pode imaginar o que aconteceu? Uma gorila chamada Bint Jua pegou a criança desacordada no colo, como se fosse um de seus filhotes, e o protegeu dos outros gorilas que pareciam agitados com a situação. Bint ainda foi além. Ela não só protegeu o menino, como também o levou até a porta do recinto, permitindo que cuidadores o resgatassem com segurança. Pelo jeito, os grandes primatas têm um senso de paternidade muito mais apurado que outras espécies. A porca Lulu. Joanne é uma senhora americana comum, mas que tem um animal de estimação tanto quanto diferente, uma porca. Mas engana-se quem acha que Lulu é uma porca comum. Uma situação que ocorreu a alguns mostrou que Lulu é muito mais esperta do que parece. Quando o marido de Joanne estava pescando, a mulher teve um ataque cardíaco e não havia para quem recorrer. Foi então que Lulu entrou em ação. A porca parece ter pressentido que algo de errado estava acontecendo. Ela correu para pedir ajuda, mesmo sem nunca ter saído do jardim onde moravam. Lulu escapou do quintal e foi direto para a rua e ficou deitada, chamando a atenção dos motoristas, que eram obrigados a parar ou desviar da gorduchinha. Até que um dos motoristas achou o comportamento de Lulu estranho e começou a segui-la em direção à casa. Quando chegou, encontrou Joanne deitada no chão. Graças a Lulu, o homem chegou a tempo e chamou os paramédicos, que salvaram a vida de Joanne. Se Lulu ainda não era da família, com certeza recebeu mais carinho depois desse episódio. Golfinhos salvam nadador.
Não só as baleias, mas os golfinhos também têm fama de ser animais altruístas e costumam, inclusive, interagir bastante com humanos. Neste caso, não só interagiram, como salvaram a vida do nadador britânico de longas distâncias, Adam Walker. O atleta já tinha razões suficientes para se preocupar quando aceitou o desafio de fazer uma longa e cansativa travessia no Estreito de Cook, na Nova Zelândia. Além das águas geladas, algo muito curioso começou a acontecer nas horas finais da competição. Um grupo com cerca de 10 golfinhos começou a seguir Adam, o cercando por vários momentos. O que todos não sabiam é que abaixo do nadador havia um grande tubarão branco nadando muito próximo a eles. Os amigos golfinhos o acompanharam por cerca de 1 hora até Adam cruzar o estreito, formando uma barreira de proteção que espantou o inimigo. Adam chegou a dizer que viu uma enorme barbatana dorsal na água, mas que continuou nadando. Se fosse você, teria coragem de continuar nadando? Robert Biggs e a mamãe ursa. Apesar de fofos, os ursos são animais enormes que podem se tornar perigosos quando se sentem ameaçados. Além disso, são criaturas solitárias e não costumam dividir território com outros de sua espécie. Em 2012, um alpinista americano chamado Robert Biggs saiu para uma caminhada matinal com alguns equipamentos que costumava carregar para as montanhas. Em certo momento, Biggs avistou uma grande ursa cuidando de seu filhote tranquilamente. Ele conta que já havia visto os animais outras vezes e que ficou observando de longa distância. De repente, ele sente uma pancada nas costas e cai, imaginando ser um amigo ou alguém que exagerou em uma brincadeira. Mas quando se virou, se deu conta de que havia um grande puma o atacando, animal também conhecido como o leão da montanha. Robert diz que bateu no animal com uma de suas ferramentas, mas não foi suficiente. O grande felino continuou sua investida até que um personagem apareceu. A mãe ursa, que estava com seu filhote, partiu para cima do puma, travou uma luta pela vida e salvou o homem do ataque que poderia ser mortal. Robert acredita que o animal lembrou dele de outras ocasiões e por isso o salvou. Elefante herói. Em 2004, um maremoto assolou a ilha de Sumatra, na Indonésia. Um grande terremoto seguido de ondas gigantes pegou tanto moradores quanto turistas de surpresa na pequena ilha paradisíaca. No entanto, uma história digna de ficção marcou a vida de uma garotinha britânica de 8 anos, chamada Amber Mason. A pequena estava andando sobre o elefante Ningnong, no balneário de Phuket, quando as ondas devastadoras invadiram a praia. Enquanto as ondas avançavam, Ningnong correu com a garotinha em suas costas para uma parte mais alta da praia, levando Amber para um lugar seguro. Depois do ocorrido, o dono do elefante revelou que, ao se dar conta de que os segundos eram preciosos, ordenou ao animal que corresse. Anos mais tarde, Amber encontrou seu herói em um santuário de elefantes na Tailândia. Ningnong é conhecido por ser um animal dócil e costuma interagir e brincar com humanos que visitam a ilha. Os animais podem muitas vezes nos surpreender e esse vídeo pôde provar isso a você. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários qual desses casos mais te impressionou. Nos vemos na próxima. Até lá!